Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre riscos dos fundos imobiliários. Muita gente não sabe quais são os riscos dos fundos imobiliários e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os riscos, na minha visão, que existe dos fundos imobiliários. Então já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal porque a gente traz conteúdos toda semana sobre investimentos aqui. E agora a gente está vivendo um momento onde a Bolsa de Valores está derretendo, pessoal. Essa aqui é a nossa carteira do canal, onde a gente faz todos os meses novos aportes. A gente tem metas aqui, a meta de alcançar os 100 mil reais com investimentos. E aqui eu mostro para vocês tudo que a gente faz, compras, vendas, erros e acertos. A gente traz tudo aqui para vocês poderem estar aprendendo aí junto comigo de uma forma bem legal. Então aqui, pessoal, é o nosso gráfico do IFIX, onde que replica o índice de fundos imobiliários na bolsa, e a gente consegue ver que os fundos imobiliários estão caindo demais. Pior que o IFIX, somente as ações, que está batendo aqui 8% negativo, já chegou a cair lá para os 99 pontos, voltou agora para os 100 pontos. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Quais são os riscos dos fundos imobiliários? Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque nesse exato momento, a gente está vivendo uma queda muito grande e muitas pessoas estão vendendo os ativos e perdendo dinheiro, porque elas não sabem exatamente como que funciona, não sabe os riscos que estão aqui dos fundos imobiliários. E você entender isso vai fazer com que você não perca o seu dinheiro. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma um pouco mais simples para vocês conseguirem entender separadamente quais são os riscos dos fundos de papéis, quais são os riscos dos fundos de tijolo. Isso com base na minha visão, no que eu acredito, tá, pessoal? Até se vocês acharem outros riscos que são importantes e eu não mencionar aqui nesse vídeo, já comenta aqui embaixo quais são esses riscos para mim poder também avaliar e estar aprendendo também com vocês. Fundos de papéis. Vamos começar pelos fundos de papel. Quais são os riscos dos fundos de papel? O risco da diversificação. Então, quando um fundo imobiliário, seja ele de papel quanto de tijolo, a gente vai ver no tijolo também, a diversificação ela é muito importante. Por exemplo, MXRF11, ó. Vamos olhar o relatório dele aqui. Se a gente olhar a carteira dele hoje, ó, ele tem diversificação por classe de ativos. Então ele tem aqui CRIs, ele tem um pouco de caixa, ele tem fundos imobiliários e também tem um pouquinho de permuta financeira. Isso já é considerado uma diversificação. Outra diversificação que ele tem aqui, diversificação por ativo. Ele tem residencial, comercial e crédito corporativo. Então na carteira do MXRF11 ele tem essa diversificação. E olhando aqui o MXRF11 ele tem uma grande concentração no CRIs, 73%. E aqui que é o ponto, né? Aqui que a gente precisa olhar se tem diversificação, se o fundo tem diversificação. Será que nesses CRIs ele tem poucos CRIs, concentrando bastante o fundo? Então aqui a gente vai lá e olha a carteira de CRIs do fundo. Basicamente a gente consegue ver claramente aqui, ó, que ele tem bastante CRIs. E um ponto importante, porcentagem do patrimônio. A gente olhar aqui, a maior dívida que ele tem aqui, o maior CRI que ele tem é da Virgo e é uma porcentagem de 4,54% do patrimônio total dos CRIs. Então aqui já cai uma outra coisa que eu prezo aqui, maior ativo com no máximo 10% de concentração e já entra no risco da carteira de CRI na minha visão. Se a gente olhasse aqui o MXRF11, ele tivesse mais de 10% aqui no primeiro ativo, porque é crescente, né? O primeiro ativo é o que tem mais e assim por diante. Ele tivesse mais de 10% aqui, na minha visão, ele já estaria com um risco mais elevado, né? Então, para mim, o maior ativo tem que estar no máximo com 10% de concentração e a gente consegue ver que ele tem 4,54%. Outro ponto aqui, já caindo para o risco da carteira de CRIs. LTV médio no mínimo de 40%. Se a gente olhar a mesma carteira de CRIs aqui, ó, a gente consegue ver todos os ativos. E o que é o LTV médio? O LTV médio é exatamente a garantia que eles têm desses CRIs. Então pensa comigo o seguinte, quando o fundo imobiliário ele tem um CRI, esse CRI normalmente, a empresa que vai pagar esses juros profundos, ela tem que dar uma garantia para ela conseguir pegar esse dinheiro. Então, normalmente eles dão um imóvel, eles dão algum ativo. Então, essa é a garantia, essa que é a chamada LTV. Então, quando você tem o LTV, se a empresa não pagar o fundo, ela tem essa garantia. Ele consegue recorrer isso na justiça e pegar esse ativo como parte de pagamento. Então, é uma garantia. Na minha visão, tem que ter um LTV médio de no mínimo 40%. E o MXRF11, onde a gente vê essa informação? A gente rodar aqui em cima, aqui mostra, ó, LTV médio da carteira de CRIs é de 49,35%. Então quer dizer que na carteira de CRIs, 49,35% tem garantia, né? Então isso aqui dá uma segurança maior
E esse é um risco do fundo. Se tiver abaixo disso, na minha visão, já começa a ter um risco maior. Outra coisa importante, pessoal, tempo de mercado. Isso para mim é muito importante. No mínimo 5 anos de mercado. E por que para mim isso é um risco? Quanto mais o fundo tem tempo de mercado, mais você vai conhecer qual que é a estratégia da gestora, mais você vai saber como que esse fundo se comporta. Quando você vai estudar o fundo antes de efetuar a compra do ativo, você vai conseguir entender muito bem como que funciona esse fundo. Então, para mim, no geral, esses pontos são pontos que a gente precisa estar sempre de olho na questão dos riscos desse fundo. Então, se tudo que você mensurou no seu estudo está dentro desses parâmetros e o mercado agora está derretendo, muitos ativos hoje estão no menor patamar, faz muito sentido você aproveitar essa oportunidade e não vender o seu ativo, né? Exatamente para você conseguir aproveitar essa oportunidade. Mas lembra o seguinte, fundo de papel sempre vai ser um risco maior do que fundo de tijolo. Exatamente porque a gente está falando de financiamento, de dívidas, né? A gente está vendo vários casos agora de empresas que não estão conseguindo pagar as dívidas. Mencione isso na sua carteira, o fundo de papel, como um risco maior. Do fundo de tijolo agora, pessoal, quais são os riscos na minha visão? Risco de vacância. O que seria o risco de vacância? A quantidade de ativos que estão sendo alugados no fundo. Então, se o fundo tiver com uma vacância maior que 10%, para mim já estou considerando um risco maior desse fundo, porque ele não está conseguindo alocar esses imóveis, não está conseguindo colocar ali os inquilinos nesses imóveis, o gestor não está conseguindo se movimentar. Tudo isso faz sentido. Um outro ponto aqui é a qualidade de imóveis, né? Quando você não tem qualidade de imóveis e um inquilino sai do imóvel, muito difícil vai ser a vida do gestor para conseguir colocar uma outra pessoa ali. Então a qualidade de imóvel tem totalmente, pode ver que fundos de tijolo que tem um portfólio muito bom, uma alta qualidade de imóveis, dificilmente ele se mantém numa vacância alta por muito tempo. Outro ponto, liquidez, tá? A liquidez, ela entraria aqui também, tá, pessoal? Eu até esqueci de colocar aqui, a liquidez entra aqui também. E que a liquidez é exatamente a facilidade que a gente tem para negociar esse fundo, né? Tanto para comprar quanto para vender. Então a liquidez, ela também entraria aqui no fundo de papel. E a diversificação, ela é muito importante também no ponto de vista do fundo de tijolo. Quanto mais diversificação você tiver, menos riscos você tem com o fundo de tijolo. Eu vou dar um exemplo aqui de um fundo aqui, o VISC11, por exemplo, é um fundo de shopping. A gente olhar aqui o portfólio dele, ele tem muita diversificação, né? Ele está em vários estados diferentes, São Paulo, Ceará, Espírito Santo, em vários estados diferentes e não somente estados, né? Ele tem diversificação aqui no caso dele de shoppings também e em várias regiões diferentes. Então você tem uma diversificação tanto por estado quanto por ativo. Então é muito importante a diversificação quando a gente fala do fundo de tijolo também. E outro ponto aqui que é muito importante é o tempo de mercado. Mesma coisa que a gente colocou aqui no fundo de papel, né? O tempo de mercado aqui, ó. Tempo de mercado, pessoal, para mim isso é muito importante. Eu não compro fundos imobiliários que têm menos de 5 anos, para exatamente a gente poder ter uma noção de como que funciona a gestora. Fundos mais novos, ele tem um certo risco diferente de fundos mais antigos, nesse ponto de tempo de mercado. Então, pessoal, esses são os pontos que eu vejo, são riscos nos fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo, né? A gente precisa ficar muito esperto com esses pontos, para exatamente a gente poder tomar decisões inteligentes para nossa carteira. E o momento agora que a gente está passando é um momento que está tendo muitas oportunidades. Você montou a sua estratégia, se você já estudou todos os seus ativos, entende como que eles funcionam, e agora no momento eles estão em queda, talvez agora seja o momento de você aproveitar essas oportunidades e não vender os seus ativos. Mas o mais importante é você diversificar a sua carteira. Quanto mais diversificação você tiver na sua carteira, mais fácil você vai conseguir passar por esses momentos de crise, porque exatamente você não está colocando todos os ovos na mesma cesta, você está diversificando isso, e com isso você vai conseguir passar por todos esses problemas que a gente vem vendo aí agora no nosso mercado. Siga firme com os fundos imobiliários, com certeza, se você comprou bons ativos, com certeza você vai colher muitos frutos quando essa situação passar. Beleza? Então esse era o meu recado. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, que a gente traz conteúdos toda semana aqui de investimentos e principalmente fundos imobiliários. Beleza? Até a próxima, tamo junto!